eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, para que nós possamos ler alguns versículos da palavra de Deus, possamos meditar. Porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, ou por causa dele aceitarei, para que eu não vos trate como a vossa loucura, porque vós não falaste de mim
Jó o tinha. Veja que o Senhor diz, logo depois de falar com Jó, o Senhor diz, um dos amigos, o Temamita, que o Senhor se acendeu em ira contra ele e contra os seus outros 2 amigos. Eles eram 3. Porque eles falaram o que não era reto do Senhor. Porque a Bíblia não relata, mas está dizendo, não está relatando, não está contando entre linhas, mas nós devaneamos e entendemos e pensamos e refletimos, e o Senhor traz ao nosso coração que esses homens blasfemaram, esses homens caluniaram, apontaram, fizeram coisas que não era reto e nem agradável perante ao Senhor, perante a Jó, perante ao servo de Deus. Aí eu entendo, irmãos, que você é uma mulher de Deus, você é um vazão de Deus, você é um servo do Senhor, e algumas coisas sobrevêm contra a tua vida, e você é representante do próprio Deus nesta terra, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e habita em você o Espírito de Deus. E o Senhor nos diz que as obras que Ele fez, nós faríamos maiores do que as dele. Você é um discípulo de Deus nessa terra. Você é um representante de Deus nessa terra. E algumas coisas sobrevêm contra os representantes de Deus, como veio sobre a vida de Tiago, sobre a vida de Estevão, como se vê sobre a vida de Pedro, de Paulo e de todos os discípulos de Cristo. Sempre sobreveio alguma coisa. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Nós somos discípulos de Cristo, discípulos do Evangelho do Senhor. Jó, para o que me apraz agora e me atenta, e o Senhor fala ao meu coração, era um discípulo do Senhor. E as coisas que Deus tomou para si foram feitas contra Jó por esses 3 homens, por esses 3 supostos amigos de Jó, que nos dias atuais nós diríamos amigo da onça, né? Mas o que eu entendo com a palavra de Deus, nós como os discípulos de Cristo, de Jesus, como os servos de Jesus, discípulos dele, amigo dele, nós devemos ter algumas atitudes que no primeiro momento não nos agrada, que no primeiro momento não nos satisfaz. Mas se nós olharmos e nos espelharmos no nosso mestre, nós vamos entender. Jó poderia ter tido a arrogância, a prepotência de dizer: olha, eu estou na prova, estou na dificuldade, estou passando por um tempo de tempestade, de ventania. Só coisas ruins sobrevêm contra a minha vida. Olha, eu já perdi isso, perdi aquilo outro. A doença me alcançou. A minha própria mulher se levantou contra mim. O meu próprio esposo, no caso das irmãs, tem se levantado. Os meus filhos têm se levantado. Olha, está difícil. A luta está muito grande. E vocês têm me apontado. E vocês têm me caluniado. E vocês têm me perseguido. E vocês têm vindo contra mim. E vocês que disseram que eram os meus irmãos de congregação. E vocês que diziam que eram os meus irmãos na fé. E vocês que falavam que estavam ao meu lado, que eram os meus irmãos. Vocês que muitas das horas me saudavam com a paz. Vocês que diziam que era comigo. Mas no momento da minha dificuldade você abriu os teus lábios
e proferiu toda palavra contrária e palavra torpe, que não vinha da parte de Deus, e me entristeceram, e me jogaram para baixo, e se esqueceram de mim. Jó poderia ter referido todas essas palavras, porque o Senhor preparou um momento para aqueles que não falaram coisas boas da vida de Jó, do representante de Deus, do discípulo de Deus, do servo do Senhor. Deus preparou circunstância, momento, para que eles fossem até Jó. E Jó poderia ter falado todas essas citações que eu me referi agora, irmãos. Ou Jó poderia ter feito como muitos estão fazendo nos dias atuais. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ter que me olhar e me aplaudir quando eu estiver no palco. Quem não me ajudou vai ter que ver minha vitória com sabor de mel. Quem não me ajudou vai ter que me engolir, como diria um grande técnico da seleção brasileira. Vocês vão ter que me engolir porque não acreditaram em mim. É assim que estão fazendo. É assim que as igrejas têm pregado. É assim que estão falando e fazendo por aí nas denominações, nas assembleias, nas pentecostais, nas mundiais, nas universais, nas comunidades. É assim que estão fazendo o revanchismo, revanche. Mas não foi isso que Jó fez. Não é isso que a Bíblia está nos instruindo, nós como servos de Deus, discípulos de Deus. Ou apenas estão dizendo, por ser títulos e mais títulos, e o imediatismo fazer parte do consumismo dos dias atuais, que Deus vai virar o teu cativeiro, como se Deus tivesse uma varinha de cordão, ou se nós tivéssemos achado a lâmpada do gênio, que nós vamos dar a esfregadinha, vai sair o gênio chamado Deus e vai virar as coisas num piscar de olhos, como se Deus fosse um mago. Deus tem poder, é verdade, de fazer. Aí nós nos perguntamos por que as bênçãos de Deus não têm nos alcançado. Se nós temos feito campanhas e mais campanhas, intitulado Porque Deus virou o cativeiro de Jó e acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. E você fez a campanha no ano de 2000, de 2001, de 2002, de 2003, de 2004, furou 2005, furou 2006, 2007, 2008, mas se arrependeu e voltou, fez 2009, fez 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, está pensando em fazer em 2015. Mas até agora, as bênçãos que alcançaram a vida de Jó não te alcançou. E você não se despertou. O porquê tais coisas não sobreveio ao seu favor. Aí eu quero convidar você, em nome de Jesus, a refletir um pouco mais. Será que durante todas essas campanhas que você tem feito, não sou contra campanhas, eu sou a favor, irmãos. Sou a favor. Sou a favor. Mas será que você tem feito como deve ser feito? Ou será Rabacai de com Managasubi Andarácia,
que o revanchismo não tem habitado em teu coração. E por causa das circunstâncias que têm vindo sobre a tua vida ao longo dos tempos, das circunstâncias que têm te acontecido, você não tem deixado o coração endurecer. Você não tem criado expectativa de dizer, olha, eu vou fazer assim, assim, assado, e ela vai ver, e ele vai ver. Será que você não tem colocado revanches, e mais revanches, contra os teus irmãos da fé? Será que você não tem querido tentado alcançar algumas coisas, só para mostrar que você, e apenas você, e mais ninguém, só você, só o seu eu, o seu ego, a sua vaidade, que o seu eu pode todas as coisas, e que o seu eu está firmado em todas as coisas, e que só você está querendo dar a volta por cima? Irmão, vazão, santa de Jesus, reflita. Por que Deus está falando isso conosco? Porque Deus não nos chamou para espírito de revanchismo, nem com os ímpios, porque não desejai possuir o que os ímpios têm, porque eles alcançam num tempo que não é de Deus, fazendo o que não é reto ao Senhor. Deus nos chamou também para não ter revanche contra os nossos irmãos da fé, contra os que nos cercam em comunhão, porque é para a comunhão que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver em comunhão. Ou você está querendo ter as coisas para dizer, eu tenho, eu passei na prova e você não me ajudou, agora eu tenho e também não vou te estender as mãos. Reflitamos, irmãos, isso não vem do coração de Deus, essa não é a vontade de Deus, esse não é o querer de Deus. Pastor, servo de Deus, se assim o Senhor tem ministrado, esse não é o querer de Deus. Deus quer que você instrua a tua igreja em viver em comunhão e no partir do pão, viver em koinonia, porque com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, e começando da congregação, porque a igreja primitiva crescia na comunhão e no partir do pão, não no revanchismo. E Jó entendeu que ele não deveria ter revanche contra os teus amigos, que não fizeram aquilo que era reto, e não falaram aquilo que era reto, e que não se portaram com as coisas retas, mas vieram contra o servo de Deus, o discípulo de Deus, o representante de Deus, temente, reto, de coração bom, que estava passando aquilo que ele não queria passar, mas que o Deus Todo-Poderoso queria que ele passasse. E ele passou e foi aprovado na fidelidade, no caráter e na comunhão. E eu aprendo mais, porque muitas das vezes a tua congregação não tem crescido, porque você tem deixado o revanchismo entrar na tua congregação.
O presbítero é mais do que o diácono é mais do que o cooperador é mais do que o membro da igreja, o pastor é mais, o bispo é mais. Aí vem o revanchismo. A irmã que rege as irmãs, ela é mais de quem canta, de quem dança, porque fulano é mais, porque Beltrano é mais. Espírito de revanchismo, louvores de revanchismo, quando você deveria estar vivendo em comunhão, para que tivesse o crescimento. Deus provou a Jó no revanchismo. Olha, Jó, está aí diante de você o Temamita, o Sunita, o Naamatita. Está aí. Ele faz Bildade e Sofá, e Jofar, melhor dizendo. Está aí. Estão com o seu holocausto aí. E aí, Jó, tu aceita? Vai orar por eles? Vai firmar com eles? Ou vai ficar com teu coração endurecido e vai fazer revanche contra eles? Sabe o que Jó fez, irmãos? Mesmo em meio ao vendaval, a luta, a prova, a calúnias deles, a defamação deles, a perseguição deles, Jó ajoelhou, dobrou os seus joelhos e orou e entregou o holocausto ao Deus Todo-Poderoso. Jó orou. Jó não ficou com revanche. Jó não endureceu o coração, mas mostrou que era um discípulo de Jesus, que tinha o caráter e que a prova não ia fazer ele mudar os teus conceitos, as tuas primazias. Ele entendeu que se Deus enviou os três para que ele orasse, é porque Deus tinha algo maior na vida dele a realizar. E é isso que eu quero ministrar no teu coração. Entenda isso. Não tenha espírito de revanchismo. Não pense porque a pessoa te perseguiu, te caluniou, disse o que não era bom aos teus ouvidos e nem ao teu respeito, que você deve endurecer o teu coração. Não, mas você deve orar, porque o tempo melhor de Deus vai vir sobre a tua vida. E ainda que não venha antes de você os perdoar e orar por eles, creia, porque se assim fazer, um tempo melhor virá sobre a tua vida, como aconteceu com Jó. O que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Narabacai de Comanagasúpia, e receba na tábua do teu coração, não tenha espírito de revanchismo, mas tenha espírito de comunhão, de perdão, da graça de Deus, porque você é um discípulo de Jesus, você é um representante de Deus, e o que você fazer vai influenciar na tua geração, vai influenciar na tua casa, na tua família. Então quebra agora esse espírito de revanchismo, quebra agora, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Fala: Deus, eu perdoo os que estão se levantando, que estão falando o contrário. Ore por eles, entregue em Cristo, porque vai chegar o tempo da dupla honra na tua vida. Entenda, o Senhor provou o caráter de Jó para ver se ele ia fazer revanche contra os teus amigos. Mas o que Jó fez? Ajoelhou, orou e entregou o holocausto deles na presença de Deus. Então Deus se agradou da atitude de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Aqui virou, mas eu quero entender, o Senhor quebrou o cativeiro de Jó. Quebrou, aniquilou o tempo da provação, o tempo da perseguição, o tempo da defamação, o tempo da calúnia, do vento forte da tempestade, das ondas altas. Deus quebrou. Quando Jó orava pelos seus amigos, e Deus foi bonzinho, ainda chamou de amigos, e Jó entendeu que a graça e a misericórdia de Deus é maior do que qualquer revanchismo, e que ele era um servo de Deus, o representante de Deus, e teve de benevolência para quem te perseguia. Então o Senhor quebrou o cativeiro de Jó quando orava pelos teus amigos. Entenda, ainda que te persiga, ora por ele. Diga: Deus, eles querem o meu mal, mas eu quero ter comunhão. Palavra amiga, amigo, eu quero ter comunhão, se possível, com eles, porque o teu Espírito me dá a paz de perdão e de comunhão. Jó fez assim, e o Senhor acrescentou, somou, adicionou, aumentou, proveu, em dobro, a tudo. Entenda, irmão, a tudo quanto Jó antes possuía. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. E ainda teve 7 filhos e 3 filhas. E no versículo 11 ainda diz que então vieram os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, em sua mesa. E condoeram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, um talento e um pendente de ouro. E isso é o que Deus tem para a tua vida. Quebre o revanchismo, joga por terra, não aceite. Repreenda, saia fora desse modismo do revanchismo. Porque Deus tem tempo novo, coisas maiores e porção dobrada, presentes em talentos
e em pendentes de ouro para a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido e soberano, Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor use de misericórdia e de benevolência nesse exato momento. Deus, que os teus filhos e as tuas filhas e todos quantos nos ouvem nesse exato momento, entenda a sua palavra, tome posse da tua palavra e viva a sua palavra. Porque, Pai, o Senhor tem um tempo de abastança, de porção dobrada, um tempo de presentes e conquistas para os teus filhos, Deus. Senhor, dá um coração de comunhão, de adoração. Pai, dá esse coração aos teus filhos. Dá um coração de humildade, Pai. Senhor, pois isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, pois ainda quero lhe pedir nesta mesma oração, visita essa garrafa de água, abençoa, Pai, consagra, e todos quantos beberes que sejam libertos dos vícios, haja conversão, aquebrantamento do coração. Visita essa peça de roupa, esta pessoa representada nesta fotografia. Deus, visita esta causa, esse processo na justiça, porque o Senhor é poderoso para liberar esse processo, em nome de Jesus. Pai, pois assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido irmão, querida irmã, Santa de Jesus, vazão de Deus, viva o dia de hoje como se fosse o último, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.